noite, pessoal, tudo bem? Lucas Oliveira falando aqui. Agora estarei dando continuidade ao nosso trabalho de motivação e liderança e estarei falando basicamente sobre algumas questões relacionadas à motivação de equipe, como a gente pode se motivar e como a gente pode motivar pessoas ao nosso redor. E para dar início a isso, eu acho que seria interessante a gente fazer 4 perguntas a nós mesmos e nos questionar em relação a isso. A primeira pergunta, ela seria como a gente pode se automotivar, como podemos nos motivar, como a gente pode motivar a nossa equipe e qual a importância disso, e também como isso pode se alinhar com as nossas metas. Primeiramente, para a gente falar de motivação, a gente precisa entender que a motivação, a gente precisa levar diversos fatores em conta. A gente precisa entender que a motivação, para ela acontecer no nosso ambiente de trabalho, na nossa equipe, onde quer que for, a gente precisa atender necessidades básicas. E na questão de uma equipe, essas necessidades básicas elas devem sim ser atendidas, ou então a gente não vai conseguir motivar a nossa equipe, não vai conseguir manter a nossa linha de produção para atingir a nossa meta. E muitas pessoas elas perguntam por que disso e qual o motivo disso. Mas eu acho que a gente deveria descartar esse porquê e qual o motivo disso e deveríamos acrescentar a questão de que a gente precisa oferecer uma plataforma de apoio onde essas pessoas elas possam se sentir à vontade, né, e entender que a verdadeira motivação em equipe ela vem dos ganhos que ultrapassam o mínimo aceitável. E para a gente entender isso, a gente pode falar também da questão de motivação no ambiente de trabalho. E alguns fatores eles aparecem na nossa cabeça quando a gente fala isso. Motivação no ambiente de trabalho. Valor da remuneração, clima da empresa, benefícios, desafios e reconhecimento. Vamos imaginar que a gente tem um funcionário lá numa empresa, que ele trabalha há 10 anos nessa empresa. O valor da remuneração dele é baixo, não é o que ele esperava em 10 anos. E vamos supor que ele mora em uma outra cidade, então ele tem que se deslocar para uma outra cidade. Isso já é um fator também que pode desmotivar ele pelo fato de ele estar tomando uma longa distância para ele ir num lugar que ele não é reconhecido, não tem uma boa remuneração. O clima da empresa não se torna um clima, como eu posso falar, acolhedor para esse funcionário. Ele não se sente bem. É um lugar que ele vá e fala, poxa, tô chegando aqui, mas esse lugar não está me deixando satisfeito, tô aqui por apenas estar. E o estudo da motivação hoje em dia a gente precisa entender que nesse ambiente corporativo ele é baseado em teorias científicas e os psicólogos e gestores eles buscam entender as razões que levam as pessoas a se motivarem para tomar a iniciativa de aplicar técnicas assertivas de motivação. Então, eles sempre estão buscando lá entender o que leva cada pessoa a se motivar para desenvolver novas técnicas. E hoje a gente pode ver que a gente tem um emaranhado de técnicas aí e só a gente pesquisar no Google, que é uma grande ferramenta também, que a gente já pode conquistar um autodesenvolvimento em relação a isso. Vou falar um pouco também agora sobre Frederick, que é esse sujeito aqui. Esse cara, ele é o criador, né, no caso, da teoria dos dois fatores. Então ele aborda algumas relações de motivação e satisfação das pessoas. Nessa teoria de dois fatores, ela é classificada em duas etapas, né, no caso, que eu posso falar, que são os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos eu vou citar aqui como se fossem fatores físicos, porque eles envolvem salário, condições de trabalho, eles envolvem relações interpessoais, eles envolvem a seguridade. Nos fatores motivacionais, a gente pode entender por realização, reconhecimento, responsabilidade e o crescimento que essa pessoa poderia ter. A gente precisa perceber que o primeiro passo para que a gente possa garantir que nossa equipe tenha condições mínimas de trabalho é evitando que elas fiquem desmotivadas. E a gente precisa entender que o mínimo seria o pouco nessa situação. Sem isso, a gente não consegue partir para o segundo passo, que seria motivar cada indivíduo
segundo as suas aspirações pessoais em relação às tarefas que ele executa. Então a gente precisa entender que tem uma série de passos a ser seguido, uma ordem. Não adianta a gente pular para a última etapa achando que a gente vai conseguir motivar a nossa equipe, mas no caso a gente vai desordenar todo mundo, entendeu? Então a gente precisa entender que é necessário garantir situações e condições satisfatórias para cada indivíduo poder trabalhar, e lembrar que não é isso que motiva as pessoas, mas apenas impede que elas fiquem desmotivadas. Agora eu vou falar também sobre David, que é esse sujeito aqui. Ele é um psicólogo americano e ele é conhecido pelo trabalho sobre a teoria da necessidade de motivação. Ele publicou uma série de trabalhos que ele fez entre a década de 1950 e 1990. E ele desenvolveu novos sistemas de pontuação para o teste de percepção temática e seus descendentes também que vieram na sequência. E isso faz entender que as pessoas elas têm 3 tipos de necessidades que podem afetar o comportamento. Ali está relacionado o poder, a filiação e a realização. O poder ele é aquela necessidade de controlar pessoas dentro do ambiente, do nosso trabalho, do nosso ambiente social, e portanto ela é muito requerida no papel de liderança. A realização ela torna a pessoa mais competitiva e impulsiona ela a buscar novos objetivos e sempre estar se desenvolvendo. Aquela pessoa que é fanática pelo desenvolvimento. Isso a gente pode encontrar em muitas situações pessoas assim. E na questão da filiação, é a necessidade de ter boas relações interpessoais. E é um pré-requisito para a gente poder obter um trabalho em equipe. Em relação à realização, a gente pode entender que, um termo pessoal, que ela seria a necessidade de realização de atingir objetivos. Ela costuma ter comportamento de assumir menos riscos e podendo assim alcançar mais facilmente seus objetivos. Então essa seria o quesito de realização. Na questão de poder, a pessoa, o indivíduo, ele se encontra ativo e gosta de exercer o controle e mostrar a sua influência perante outra pessoa, sobre um grupo. Ele também aceita assumir riscos impactantes até no caso, e são muito ligados ao prestígio. Na questão da filiação, elas são pessoas que elas são relacionadas ao desejo de sentir querido e aceito, aquela parte da aceitação. Elas são pessoas que elas gostam assim, de interagir, de trabalhar em equipe, e elas sempre buscam estar cercadas por pessoas que vão acrescentar alguma coisa nelas. A gente poderia também citar brevemente a pirâmide de Maslow, né? Que daí a gente teria 5 fatores, que seriam os fisiológicos de segurança, amor, relacionamento, estima e realização pessoal. Isso está totalmente relacionado a questões de motivação. E para motivar a equipe, a gente tem que entender que o perfil de cada colaborador ele oferece maneiras de atingir realizações, e a gente deve valorizar essas questões. Em quesito, a gente também pode falar que manter um alto nível de motivação e execução em todas as áreas da vida é a principal maneira da gente prosperar e obter sucesso. Por isso é importante sempre manter-se motivado. Agora, eu gostaria também de acrescentar também coisas que a gente possa fazer para se automotivar. Eu, no meu ver, acredito que a gente determinar uma meta, elas muitas vezes podem nos ajudar a definir o rumo do nosso futuro, porque muitas pessoas elas não sabem o que realmente querem fazer. E se a gente definir meta, isso vai ajudar a gente a chegar num objetivo, e esse objetivo, essa experiência vai fazer com que a gente consiga ter ali um conhecimento breve sobre o nosso potencial e nossa capacidade. Mudar o foco do nosso pensamento também é bem interessante, porque muitas pessoas elas têm medo de fazer por relação de medo do que outras pessoas fariam, do julgamento de outras pessoas. Então acho muito interessante também a gente não ter medo do que as outras pessoas vão falar e pensar que a vida realmente é nossa, o caminho que a gente escolhe seguir é nosso,
e a gente tem o poder da escolha e a gente que deve classificar isso. Ter hobbies também é bem interessante, porque ficar focado em trabalho, 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 isso não desenvolve muito em alguns aspectos, porque você tendo um hobby, fazendo coisas que você gosta, às vezes você pode decidir seguir na sua carreira também alguma coisa que você realmente goste e te interesse. Uma meta também que a gente pode fazer diária é sobre aprender algo novo todos os dias. E em relação a isso, aprender algo novo todos os dias é bem interessante porque isso já afeta a questão do nosso desenvolvimento pessoal. E uma questão que eu gostaria de deixar aqui também é ser positivo. Nem sempre a gente vai ter dias bons, então a gente tem que ter esse lado positivo na nossa vida. Se alguma coisa aconteceu, é porque teve algum motivo para aquilo acontecer, então a gente deveria pensar dessa forma para continuar motivados. Então, isso foi um pouco sobre como a gente pode motivar nossa equipe, como a gente pode se automotivar e como a gente pode motivar pessoas ao nosso redor. A gente precisa entender que a motivação ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro.